Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Exercício 2 de pressões, tensões verticais. Calcular a pressão total, neutra e efetiva na cota 15 metros para o seguinte perfil do solo e traçar o gráfico. Depois eu vou ensinar como é que faz o gráfico. Mas aqui está o perfil, ó. Eu tenho 0, 0, que é a superfície. Tem uma indicação de cota aqui, ó, que é para o menos 2. Ó. Então daqui do 0 para o menos 2 eu tenho 2 metros. Tudo que está de caneta é o enunciado e o que está de lápis as deduções. Abaixo do 2 metros aqui, ó, eu tenho água, NA, nível de água. Essa camada aqui, ó, é uma camada de areia argilosa, média, amarela. E tem a massa específica natural, já foi dado. Ó. Lembra, o que eu preciso calcular? Eu preciso da massa específica natural e a espessura da camada. Então, dessa primeira camada eu já tenho o meu gama H, gama H. Eu posso até chamar de gama 1, H1. Gama 1 da primeira camada e H1 a espessura da primeira camada. Quando eu olho para a segunda camada, eu tenho uma areia fina, medianamente compacta. Aí foi dado massa específica dos sólidos e a umidade. Eu não tenho esse valor, ó, tá de lápis. Eu preciso calcular ele. Então é como se eu parasse o exercício, voltasse lá nos índices físicos, calculasse esse valor, tá? E aí sim eu consigo, com esse valor, que é a massa específica natural, que é o gama, e o H. Olha só, do menos 2 para o menos 10, eu tenho 8 metros. Então a espessura da camada aqui são 8 metros. A mesma coisa acontece aqui, ó. Do menos 10 para o menos 15, eu tenho 5 metros. Isso aqui é uma cota de profundidade, né? De nível, né? Então eu tenho aqui, na última camada, na terceira camada, uma areia siltosa mole cinza. E foi dada a umidade, foi dada a massa específica dos sólidos e o índice de vazios. De novo, eu não tenho esse gama. Preciso calcular. Então aqui, ó, vem uma sequência para calcular. E como que eu faço? Eu coloquei camada de 0, 0 a menos 2. Já foi dado. Tá lá. Camada menos 2 a menos 10. Aí eu pego o quê? As informações que eu tenho e vou ver as equações que me enquadram. Olha lá. Me enquadram essas três informações, equações, e eu consigo calcular elas. Ó. Olha lá. Calculei o E, depois eu vim aqui, ó. Vou deixar para vocês aí gravado, ó, as informações. Olha lá. Calculei a massa específica natural da camada menos 2 a menos 10. E foi o que eu coloquei lá, ó. Agora eu vou para a última camada, da camada menos 10 a menos 15, de novo o que eu tenho, e eu quero chegar no gama. Aí eu faço um estudo de quais as informações que eu tenho. Olha lá, eu tenho, se eu calcular o N, eu consigo jogar nessa fórmula, calculo o meu gama. Foi o que aconteceu, ó. Certo? Agora, eu já tenho as informações que eu preciso. Vou calcular a minha pressão total. A minha pressão total, eu vou construir uma fórmula, na verdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou chamar de H1, então ficou H1, desculpa, gama 1 vezes H1, gama 2 vezes H2, correspondente à segunda camada, e gama 3 vezes H3, correspondente à terceira camada. Porque a pergunta do exercício é na cota menos 15. Então eu quero saber a pressão aqui embaixo, ó, na cota menos 15. Olha lá o que acontece, ó. Gama 1 vezes H1, que é da primeira camada, gama 2 H2 da segunda camada e gama 3 H3. E aí tá bem fácil, né? Eu já tenho todo mundo, ó. 2 metros, 8 metros e 5 metros. Eu tenho a pressão total, ok? Agora eu preciso calcular a pressão neutra, porque o exercício fala para calcular as pressões do solo, né? Pressão total, neutra e efetiva. Mas eu já falei, né? A gente calcula a total, a neutra e depois faz a subtraçãozinha para ter a efetiva. Então, agora eu vou calcular a minha neutra. A neutra é a espessura onde tem água
vezes o gama da água, né? Que é o gama H também. Aí eu olho no meu gráfico, eu só tenho água daqui para baixo. A primeira camada não tem água. Como não fala nada de capilaridade, eu vou entender que daqui para cima está seco. Não tem nenhuma informação no exercício falando sobre capilaridade. Então, a umidade está na segunda e na terceira camada. Ó. Então, eu vou calcular a pressão neutra nessa camada. Olha lá. O gama da água vezes a somatória do H2 mais H3. Entendeu? Ficou bem simples aí, ó. 8 vezes 5 vezes 1000, eu tenho a pressão neutra. E agora, a pressão efetiva é uma subtração. Então, eu tenho lá 27.431.34 menos 13.000. Eu tenho a pressão efetiva. Ok? E aqui, ó, entra uma coisa nova pra gente aí, que é traçar o gráfico. Então, eu vou falar agora deste gráfico. Este gráfico, ele vai ser traçado, ele é invertido, né? Porque, na verdade, as pressões, elas vão da superfície até a profundidade. Então, ele é um gráfico virado para baixo. E aí, no eixo X, ele vai descendo de forma negativa, né? E aqui eu coloco apenas as camadas, para não ficar um gráfico cheio. Eu não preciso ter um gráfico com tanta resolução. Eu vou pegar só as 3 camadas. Como que eu construí isso? Do 0 ao 2 é a primeira camada. Do 0 ao menos 2. Do menos 2 ao menos 10 é a segunda camada. E do menos 10 ao menos 15 é a terceira camada de solo. Aqui está a superfície. E aqui são as tensões, né? Eu vou transformar em tonelada metro quadrado, porque aqui no exercício, ó, tá quilograma metro quadrado. Então, se eu for colocar lá no gráfico em quilograma, vai ter que colocar todos esses valores. Então, eu posso transformar isso em tonelada. Ó. Isso aqui vai dar 27,4 toneladas metro quadrado. Como eu tenho a maior número, ó, que é 27, o meu limite, então eu coloquei 30. Porque eu vou ter meu 27 ali, meu 27. Ó. Então, eu tenho 30, eu faço uma divisão entre 10, 20 e 30. Então, está construído o nosso gráfico. Ó. No eixo X, eu tenho as tensões, e no eixo Y, eu tenho a profundidade. Olha lá. E aí eu vou pegando, agora, construir o gráfico. Ok? Então, primeiro momento, fazer o cartesiano, dividir aqui por camadas, e aqui você escalar as tensões no maior limite. Beleza. Vou traçar primeiro as pressões totais. Então, olha lá. Aqui está bem claro, ó. Por isso que eu já fiz dessa maneira. Camada 1, camada 2, camada 3. Ok? O que vai acontecer? As pressões, elas vão sobrepondo, né? Elas vão se somando. Então a camada 1 não tem nada em cima, que é a superfície, não é só ela sozinha, né? Quando eu estou analisando a camada 2, eu tenho a pressão da camada 1. Quando eu estou analisando a pressão 3, a camada 3, eu tenho a pressão da 2 e a pressão da 3, da 1. De novo. Quando eu estou analisando a pressão da camada 3, eu tenho sobre ela a camada 2 e sobre a 2 a camada 1. Então vai ter que ser somado. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso fazer essa continha aqui, ó, e já transformar em tonelada. Então qual que é a pressão da camada 1? 1.780 vezes 2 é a pressão da camada 1. Divide por 1.000 para ter em tonelada, me dá 3,56. Então 3,56, ó, isso aqui, é a pressão da camada 1 em tonelada por metro quadrado. Quanto que é 1981,23 vezes 8? Divide por 1.000 para ter em tonelada, eu tenho 15,85, que é a pressão da camada 2. E a pressão da camada 3, estou olhando individualmente, estou olhando separado, separado, separado. Quando eu faço 1.604,30 vezes 5, eu tenho a pressão da camada 3. Divide por 1.000 para ter em tonelada metro quadrado. Esses valores vão para o gráfico. Ó. Então, na primeira camada, eu tenho 3,56. Se aqui é meu 10, ó,
eu vou fazer a pressão total de lápis, ó. Então, 3,56 na média, né? Essa aqui é 10, um pouquinho a menos. Faz um ponto com menos 2, porque a camada 1, a primeira camada, tem 2 metros, ó. Ela vai do 0 até o menos 2. Ela vai do 0 até o menos 2. Aí eu fecho esse ponto aqui, ó. 3,56 do menos 2 com o 3,56. Beleza. A camada 2, quando eu estou analisando, eu tenho que partir da 1, porque a camada 1 está sobreposta a 2. Então, se é 15,85, lá no final da camada 2, ó, qual que é o final da camada 2? A camada 2 começa aqui e termina no menos 10. Lá no final da camada 2, eu tenho a pressão da 2 e da 1. Então, eu venho e somo as pressões, ó. Eu faço 3,56 mais 15,85. 3,56 mais 15,85 me dá 19,41. Ok? Por isso que apareceu esse 19,41. Então eu tenho no final da camada 2